Oh, glórias! Que bom que chegou a hora de pregar. Alegria, queridos, a gente está por aqui hoje. Podemos louvar a Deus, engrandecer o nome dEle. Louvado seja sempre o nome dEle. Essa noite nós vamos não somente abrir o mês da temática do discipulado, mas nós vamos falar sobre princípios, sobre as questões que precisam nos movimentar dentro da visão. Visão é o discipulado, e a visão conta com uma grande movimentação nossa, uma grande aceitação nossa. Nós precisamos aceitá-la se quisermos ter êxito na caminhada do discipulado em si. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 até o 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Podemos ir? Tem umas páginas aí. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Ajuda os irmãos. Não deixa ninguém sem ler a Bíblia. Maravilha. A bênção. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém e amém. Amém? Você pode sentar. Graças a Deus por isso, por essa palavra tão boa, e esperamos que as coisas funcionem bem nessa noite, aqui com as vistas. Essa noite, querido, nós vamos falar aqui sobre a temática que discipulado ele pressupõe frutos. Fala o que está do seu lado aí. Discipulado pressupõe frutos. É uma maravilha. E o texto que foi lido é um dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, e já estava perambulando por aí, aparecendo aqui, aparecendo acolá, né? Como ele faz hoje ainda, né? Jesus ainda hoje aparece aqui, aparece acolá, né? Pessoalmente. Tem uma galera que tem tido o privilégio de vê-lo, né? Pessoalmente. Espero que você tenha esse privilégio um dia, né? De vê-lo pessoalmente, que aqui é na glória. A nossa expectativa é essa. Mas para isso a gente precisa passar por um processo. Precisamos honrar o Senhor aqui nessa terra. Não fique esperando para honrar depois. Porque tem uma galera que gosta muito de honrar sempre depois, né? Já viu que tem uma galera que fica esperando a vida? Não, eu vou zoar a vida toda, eu vou viver todas as maravilhas carnais, e depois, no último momento, aí eu aceitarei Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas, algumas figurinhas falarem desse jeito aí, e alguns não deu tempo não. Pelo menos não deu tempo de dizer assim: Jesus, eu te aceito, eu confesso meus pecados. E a morte vem como um ladrão, diz a palavra, né? Vem desse jeito, vem de sopetão. Então a gente tem que estar preparado, senão a gente pode ser pego ou pega de surpresa, né? Eu tenho entendido, né, depois de alguns anos de caminhada, esse ano a gente vai completar, fazer o 10º aniversário nosso aqui, né? Nós estamos chegando numa data importante, fechada, né? São 10 aniversários aqui
nessa igreja para a glória de Jesus. Ontem estávamos em Cota, fazendo o nosso 9º aniversário lá, né? E esse ano, mas aqui será o 10º ano. Eu tenho entendido que ao longo desses 10 anos, eu sei que falar de discipulado aqui não é muita novidade, não é novidade. Então por que tem que falar? Porque tem coisas que não estão sendo vividas, outras estão esquecidas, e outras coisas, e a gente também compreende que o discipulado tem muita gente chegando e que precisa aprender para poder dar continuidade àquilo que está sendo implantado aqui, aquilo que está sendo, como a igreja está se movimentando. Isso precisa ser alimentado não no imaginário, mas no coração da gente, para que a gente consiga de fato caminhar. Mas uma coisa é certa também: quando a gente fala de frutos na igreja, a maioria de nós sempre pensa que frutos é trazer uma pessoa nova para a igreja. Não. A gente sempre pensa isso, que o fruto é trazer alguém para a igreja. Vou usar o celular, o negócio está aqui dentro, senão não sei falar nada. E o Espírito de Deus, o negócio está recente. Então, vai ser desse jeito. A gente compreende isso, que quando a gente fala sobre discipulado, sobre fruto, a gente está sempre pensando em trazer uma pessoa a mais para a igreja. A gente direciona o fruto, ou condiciona o fruto, ou coloca toda a nossa força, todo o nosso esforço para trazer essa pessoa para a igreja. E às vezes não funciona muito bem. Tem gente que não aceita, tem gente que não vem, tem gente que promete que não vem, a gente fica frustrado, outras pessoas ficam irritadas. Enfim, a coisa flui desse jeito, né? Tem gente que dá um migué danado em nós, e até que essa pessoa aceite, muitas águas passaram por debaixo da ponte, né? Muita tristeza, muita oração, muito joelho dobrado, e aí fica desse jeito. A grande questão é que, encrenca, né? A grande encrenca é a gente conseguir direcionar as nossas forças, né, para o lugar certo. A gente precisa se desencrencar. E quando a gente coloca as nossas forças em trazer pessoas para a igreja, para a célula, é um esforço muito grande. É um esforço muito grande. E o grande problema, a grande encrenca de tudo isso é que às vezes a gente só está se movendo pelas nossas forças, pelo nosso entendimento. Às vezes a gente lê um texto bíblico, né? A gente lê a Bíblia, e a gente, ao ler a Bíblia, diz: se fulano de tal visse isso. Você já fez isso? Né? Eu sei que você conhece alguém que fez isso. Você conhece alguém? Conhece alguém? Eu disse: se fulano de tal lesse essa palavra, ou se não, você vai no culto até, né? Se fulano de tal escutasse essa palavra, mas era para você escutar, não era para o fulano. Esse é o rolo, que a gente está sempre direcionando aquilo que é nosso para os outros, para você. Toma posse do negócio, e uma vez tomado posse do negócio, vive, porque vai melhorar a tua vida. Eu creio que aqui está a grande encrenca do negócio, porque o correto de tudo isso é pensar que frutificaremos quando a gente simplesmente aprender a viver a vida de Jesus, né? Eu compreendo que pensar em trazer as pessoas para a célula, para trazer as pessoas para a igreja, é uma ação justa, está certo, está correto isso aí, não tem nenhum problema com isso. A grande questão é que você não pode viver a sua vida cristã para fazer isso, porque isso aí não é o mais importante. Não para você, individualmente falando, não é. Não é. E eu vou te explicar o porquê disso. Porque existe uma questão a ser respondida em tudo isso. Se trazer as pessoas para a igreja não é mais importante, então o que é mais importante? Mas eu respondo isso perguntando outra coisa para você entender. O que Jesus espera de você? Quando você lê a Bíblia, quando você vem para um culto, quando você vem na escola de líderes, quando você participa da célula, o que Jesus espera de você?
Quando você está numa encrenca, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, sei lá onde você se mete em encrenca. Eu me meto em encrenca em tudo quanto é canto. Tem muita encrenca, né? Tem encrenca em tudo quanto é lugar. É uma maravilha. Mas quando essas coisas acontecem, o que Jesus espera de nós? Aqui está a questão dele. E aí eu pergunto, é aí que a gente pode ganhar pessoas ou perder pessoas? Você está entendendo isso ou não? Se você se movimentar errado, as pessoas vão dizer, ó, o crente vai na igreja metodista, ali lá na Vila Nova, em frente ao CAPS. Eu acho que está no lugar errado, devia estar do outro lado da rua, no CAPS. Aquele pastor maluco devia estar do outro lado da rua, no lado do CAPS, tomando os remedinhos do CAPS, não dentro da Bíblia. É assim mesmo. Porque às vezes a gente reage muito mal às coisas. Às vezes a gente reage muito mal às coisas. E fora, querido, que sem falar de discipulado, a gente está falando de coisas muito sérias. Muito sérias. Por isso eu entendo que trazer pessoas para a igreja é uma consequência de algo que vem antes. É uma consequência de algo que vem antes. As conquistas, elas são frutos de uma estratégia bem montada e bem executada. As pessoas, elas virão aqui se nós estivermos executando bem a palavra. Está entendendo isso ou não? Sim. Então olha para quem está do seu lado e dá um sorriso. E fala, o bolo é com você. Ainda bem que está todo mundo enrolado aqui nessa igreja. Está todo mundo enrolado aqui, inclusive eu. O rolo é comigo. Porque eu sou um cidadão do reino. Eu frequento essa igreja. Eu frequento a célula tal. E a grande parte das pessoas sabem que eu frequento a igreja, que eu vou na célula tal. E aí, para um rótulo mais no crentez de todo mundo sabe que você é crente. E é assim, né? Quando a gente vai para a igreja, a gente passa a ser crente, olha aí. É um crentez desgraçado, não é tudo bem. Beleza? Então, eu entendo que as conquistas virão quando a gente começar a viver a palavra, quando a gente executar bem aquilo que foi planejado, não por nós, mas por Deus. Deus é o grande estrategista da coisa. Ele mandou o filho dele, deixou a palavra dele escrita para a gente ter acesso. É uma maravilha. Isso aí mesmo, pode ir, vai decorando as coisas. Beleza? Está tudo certo. E vai ouvindo o que eu estou falando. Beleza? Se a sua cabeça não tem capacidade para olhar para lá e ouvir o que eu estou falando, então, se concentra aqui, depois você olha para lá. Quando eu ficar chato, aí você olha para lá. Se eu perceber que está todo mundo olhando para lá, eu estou lascado. E aí eu consegui, a gente lendo essa palavra, a gente percebe o seguinte: Jesus, ele começa a falar, a dar uma ordem para os seus discípulos, falando que sobre ele repousava a autoridade. A autoridade era dele e estava sobre ele. Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Jesus começa dizendo desse jeito. E depois que ele fala isso, um dos ensinos que a gente já liberou aqui foi esse: autoridade, nada mais, nada menos, Jesus está falando da sua unção. Porque unção é isso, é autoridade, legitimidade e capacidade para viver os ensinos do alto, os ensinos sobrenaturais. Fala para quem está do seu lado aí, só para lembrar essa figura exponencial que está do seu lado aí. Unção é legitimidade, autoridade e capacidade para você viver os ensinos do alto. Então vive. É assim, querido, é assim que funciona a coisa. É para isso. E eu compreendo, querido, que Jesus ele sinaliza tudo isso
para a execução de uma missão aqui nessa terra. Alguma coisa precisava ser executada, alguma coisa precisava, e ele disse, olha, no versículo seguinte, no versículo de número 19, ele disse, ide e façam discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas, os novos discípulos e discípulas, a guardarem os ensinamentos, as ordenanças, a palavra. Ensine eles de todas as formas, não apenas com palavras. E aí está um rolo danado, porque a gente está falando de frutos. Discipulado pressupõe fruto, e o fruto não está nas palavras. Você está entendendo a coisa, sim ou não? Fala para o que está ao seu lado, assim, o fruto não está nas suas palavras, está na sua prática. É uma bênção isso. Se você não praticar o Evangelho, você não está frutificando ele. Se você não vive o Evangelho, você não está frutificando ele. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, se a gente quiser ser frutíferos e frutíferas na caminhada do discipulado, em células, nós vamos precisar nos esforçar para guardar e praticar as ordenanças do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim Ele fala, vocês terão a minha companhia até a consumação dos séculos. Se você quer ter o companheiro Jesus ao seu lado, precisa começar a ser fiel ao que Ele está ordenando você fazer. Ele está dizendo que o Evangelho não é só seu. E uma vez entendendo que o Evangelho não é só meu, eu preciso liberar o Evangelho para que outras pessoas tenham acesso a ele. Mas como falei no início, as conquistas são fruto de uma estratégia bem executada. E a estratégia está montada na palavra. E a estratégia é muito simples. Seja você um imitador, uma imitadora de Jesus de Nazaré. É simples ou não? O difícil é largar o pecado. E isso está sendo difícil. Por todos nós. Sem exceção. Não vem com essa conversa fiada dizendo é difícil ser santo, é difícil ser crente, é difícil viver, ser igual a Jesus. Não é. Difícil é parar de pecar. Porque o pecado é bom. Se não fosse bom, a maioria dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, não pecavam. E a grande maioria de nós que estamos aqui não teria dificuldade de testemunhar a vida de Jesus. Queridos, mergulhando um pouco mais nisso, se frutificar não é simplesmente trazer pessoas para a igreja, levar pessoas para a célula, então o que é? A Bíblia diz, em João 15, versículo 8, diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, o Senhor Jesus disse. Nisso é glorificado meu Pai, que todos nós consigamos dar muito fruto. E às vezes a gente se confunde, né? Que a gente lê o texto e não presta atenção nas palavras que estão lá. Porque o texto está dizendo assim, olha, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ele não diz muitos frutos, ele diz muito fruto. Então a gente precisa frutificar uma coisa. Fala para cá do seu lado, só é uma coisa. Não é difícil. Não é. É assim,
dizendo para você como é que faz, como é que você tem que pregar lá, com os seus amigos lá fora. Aqueles amigos inconstantes, está tudo perdido, aquelas figurinhas lá que você conhece, que vocês se lembraram. E assim, mas para isso não é difícil. A coisa é muito simples, é só uma coisa que você tem que viver. Só uma coisa. Para eles, para que eles entendam a vida de Jesus. Para você que está aqui dentro desse lugar, eu vou destrinchar a coisa desse jeito. Primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa, o primeiro fruto que a gente precisa saber e desenvolver é a conversão. A nossa conversão, ela nos leva para um lugar. A nossa conversão nos tira do mundo e nos traz não para dentro da igreja. Aqui é a casa de oração, é a casa do Espírito Santo, amém? É casa da presença de Deus, é assim que eu entendo. Então, tira você de lá e traz você para cá, para que você comece a compreender na presença de Deus. É pedagógico isso. Tira você do mundo e traz você para a presença de Deus. A igreja deve simbolizar, representar isso. Esse templo deve representar isso para você. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que esse templo físico, ele não é igual ao templo, templo. Ele é diferente. Ele nos ensina, o templo físico me ensina a ser templo do Espírito. Por quê? Quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo e houve uma transferência de casa. O Espírito Santo se mudou, pegou todas as trouxas, todas as malas dele, que estavam dentro do templo físico, e se mandou, e foi procurar a casa. E a casa desse Espírito que se mudou do templo físico, ele ficou procurando casa em quem acredita em Jesus como Senhor e Salvador, conforme João capítulo 1 fala. Aos que creem terão o poder de serem filhos de Deus. Os que creem, não é quem não crê, os que creem. Isso está muito definido, isso a gente não pode negociar, isso é inegociável. Todos nós fomos criados por Deus, e como criação de Deus, recebemos a chance, no Filho dele, no sacrifício do Filho dele, de sairmos de uma condição para outra. E enquanto nós não decidimos sair de uma condição para outra, continuaremos apenas como criatura dele. Deus nos fez, Deus me fez. A grande questão e confusão é que alguns nos dias de hoje alimentam que, mesmo por ser criatura de Deus, eu sou filho de Deus. E aí gera uma barreira de aproximação. Gera uma barreira de aproximação. E essa barreira é facilmente quebrada, tá bom? Só para você entender, é facilmente quebrada. A galera diz, eu sou filho de Deus, mas está na gandaia. Está na gandaia, fazendo de tudo um pouco. E aí você chega para essa figura e diz assim, tá, você é filho de Deus? Sou. Geralmente diz assim, eu sou, com toda a autoridade, né? Essa é a autoridade, não pode ser a autoridade. E aí, com toda a autoridade, a pessoa diz, eu sou. E aí você pergunta, tá, mas você é filho de Deus, mas você sabe o que é ser filho de Deus? Aí ela vai te dar uma resposta. E vai falar todas as vogais, e no final vai falar igual o menino, uai. E aí, somente não zoando por meus quase conterrâneos, quase meus vizinhos de fronteira ali, meus baianos são vizinhos de fronteira com os mineiros, vai dizer assim, é logo ali. Esse filho de Jesus é igual ali, logo ali. E não é, filho. Quando o mineiro fala é logo ali, ainda faz assim. Nós estamos lascados. Não pergunta o negócio. Eu já tive umas experiências assim, que para chegar na minha terra de carro, foi muito. É uma maravilha. É uma maravilha. Mas os mineiros, em relação a Jesus, eles estão quase certos. Porque assim, a caminhada com Jesus ela é longa, ela é eterna.
Então nós temos um desafio. Então a conversão me tira do mundo para a presença de Deus, para poder conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É fácil não? É fácil não? Te tirou de lá porque nós éramos analfabetos de Deus. Não sabíamos uma palavra sobre Deus. Não conhecíamos um sentimento sobre Deus. Então nos tirou de lá, da gandaia, ou da sua velha vida, para você conhecer a Deus. Mas quando você entra aqui, nesse lugar, quando você entra na presença de Deus, o desafio agora é: prossiga em conhecer. E para prosseguir em conhecer, a primeira figura que você vai se deparar vai ser com a pessoa do Espírito Santo. Você vai se deparar com essa figura exponencialíssima, extraordinária, sobrenatural. E é esse Espírito, querido, que a gente tem o costume de entrar na casa e desprezá-lo. Não fala com ele. Não sei se você já percebeu a sua vida. Não é a vida do seu irmão, a sua vida. Se a gente fizer uma pesquisa aqui rapidamente, por favor, em nome de Jesus, não levante a mão para a gente não passar a vexame, né? Por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Eu não sei, se você fizer uma pesquisa aqui rápida, quantas pessoas que estão aqui, entraram aqui e disseram: Espírito Santo, eu cheguei na sua casa, vim te adorar, me abraça nessa noite. Se a gente fizer glória a Deus, aleluia, não levanta a mão. Você só precisa fazer essa pesquisa aí. O Espírito Santo está contabilizando. Ele está passando. Quantas pessoas durante a semana passada conversaram com o Espírito Santo? Espírito Santo, fica comigo hoje. Eu tenho certeza que quantas pessoas passam a semana inteira sem conversar com Ele, o mês inteiro sem conversar com Ele, até vem à igreja, até ouvem falar sobre o Espírito Santo, mas continuam no silêncio com Ele. É difícil, querido. Leia a Bíblia, mas ignora a presença dEle. Querido, a coisa está difícil. Está difícil para Deus fazer alguma coisa entre nós, tá? Porque a gente se mostra alheio àquilo que Ele quer. Então, o que eu devo conhecer dele? É a pergunta clássica. E aí eu tenho entendido isso. Você deve conhecer a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que vai fazer você chorar, vai fazer você rir, vai fazer você mudar, vai fazer você uma pessoa melhor, vai te consolar, vai orientar você daquilo que você precisa se curar. É essa pessoa que você tem que conhecer. Segunda coisa em relação ao Espírito Santo: depois que você conhece essa figura, é difícil ficar longe dele. É difícil porque o Espírito Santo, ele prende a nossa atenção nele. Quem conhece ele, quem tem intimidade com ele, sabe disso. Ficamos fissurados. A gente fica completamente entorpecido na presença dele. Paulo fala: não se embriague com vinho. Não se embriague com vinho não, mas com a presença do Espírito pode fazer. Pode se embriagar. É bom. Fica noiadão, ligadão com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E você vai conseguir isso na palavra. Na palavra. Eu estou falando desse jeito, querido, porque entre nós tem muita gente que largou essa vida. E às vezes não consegue entender. Mas como é que eu vou? Não estou dizendo que a Deus vai substituir a droga que você um dia usou. Não é isso. Mas Deus, Ele vai preencher o buraco que estava vazio, que fez você cair. E depois que Deus preenche o buraco, Deus prende você nele de tal forma que toda a sua alegria será
em estar com Ele. Eu estou falando de alegria, eu estou falando de prazer, verdadeiro prazer, verdadeira alegria. E somente o Espírito Santo tem isso para nós. Somente Ele. Então, quando Oséias fala isso, Oséias, no capítulo 6, versículo 3, fala: olha, conheça o Senhor, mas prossiga em conhecer. Está dizendo: conheça, se converta e agora se relacione com o Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona conosco. E o Deus que se relaciona conosco quer que a gente se relacione uns com os outros, quer que a gente leve a palavra dele para as outras pessoas, e a relação de Deus continua e vai se espalhando com outras pessoas. Mas observe, querido, observe bem o que eu estou te falando nessa noite, que nosso Deus é relacional e Ele quer que outras pessoas o conheçam. Você é o instrumento que Deus vai usar. Fala para o pessoal: você é o instrumento que Deus vai usar. Você é o instrumento usado pelo Espírito Santo para isso. É você. Então observe bem o que eu estou te dizendo. Se eu sou o canal, se eu só preciso conhecer, prosseguir conhecer, então o primeiro fruto, o fruto dessa história, sou eu. Primeiro, falando de gente, eu estou falando que o fruto é você. Eu sou o fruto. E às vezes é difícil, né? Me trazer para a igreja, não. Pensa aí. É difícil ou não, às vezes, eu me trazer para a igreja? Queridos, a gente precisa pensar nas coisas. Se é difícil trazer o meu amigo, a minha amiga, é porque está difícil eu me levar para a igreja. É porque está difícil algumas coisas. Porque se eu quero enxergar o meu irmão, minha irmã como milagre, eu preciso ser milagre. Você precisa ser milagre. E eu entendo isso, querido. Quando aqui tem algumas pessoas que a gente olha que são verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres, porque não eram pessoas para estarem aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho um discípulo, ele está aqui entre nós nessa noite, mas eu não vou dizer o nome, não. Nem vou dizer a primeira letra do nome. Mas eu lembro bem de que esse discípulo ele chegou na minha casa, trazido por uma outra figura, e chegou lá e falou: olha só como é que acha do pastor. Esse aqui é o amigo que eu te falei. Esse camarada, ele é um tremendo sem vergonha. Ele engana. Ele vive algumas situações bem difíceis. Eu falei: meu Deus. E aí o camarada começou a dizer, ele começou a contar alguns pecadinhos. Eu não vou dizer aqui também. Não vou dizer. E começou a contar algumas coisas da vida dele. Algumas situações que certamente o afastava muito de Deus. Muito. Que o tornava desonesto perante as pessoas e perante Deus. Entristecia o coração de Deus. E aí a gente lançou uma palavra: olha, meu querido, se você quiser mudar, primeira coisa, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor. Você aceita? Ele falou: eu aceito. Eu acho que era mais uma vez que ele estava aceitando. Eu falei: esse cara está aceitando de forma muito esquisita, incrédula, sei lá. Mas vamos que vamos, ele está aceitando, eu vou na vibe. Vou na vibe. E fui mesmo. Mergulhei de cabeça. Falei: agora você faz o seguinte: você para de fazer toda essa sem vergonhice e vai na célula do fulano de tal. Tal dia, que é o dia da célula, você vai lá. E o fulano foi. O fulano foi. Eu falei: não é que funciona esse negócio? Simples assim. Ele vai na célula, vai lá. E ele foi. Eu sei que esse fulano foi para essa célula, passou pelo encontro, passou pela escola de líderes, já está formado na escola de líderes aqui. Esse fulano já abriu uma célula, já é líder de célula, passou em reencontro, já é líder de célula. E cada vez mais histórias estão sendo contadas. Uma das últimas dessa figura é essa história. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui para não identificar a figura. É um desafio, né? E nós não combinamos nada.
Mas a última dele foi essa. Ele chegou para mim e falou, para nós, que a gente estava no grupo, falou assim, olha, para mim ele estava parando na porta da casa, conversando bastante. Ele falou, olha, recebi uma proposta. Recebi uma proposta, e nessa proposta eu tive que dar um orçamento, e eu dei um orçamento. Eu falei, olha, custa tanto. E aí o cara pegou a proposta, tá, mas esse tanto aqui só tem o seu e o meu. Então você cobra 2 tantos que vai dar tudo certo. Ele falou, não, isso eu não faço. É só um tanto, não 2 tantos. Eu estou falando, querido, para você que quando a gente recebe a palavra, quando a gente conhece a Deus, quando a gente prossegue em conhecer a Deus, os nossos valores começam a mudar. A grande questão agora é se nós vamos prosseguir mudando, nos ajustando cada vez mais à vontade de Deus, ou a gente vai começar a negociar porque não tem ninguém vendo. Porque aí eu devo te lembrar, caráter é justamente isso. É o que você faz quando ninguém te vê. Quando não tem ninguém na igreja do seu lado, o que você anda fazendo? Você mostra que o seu caráter está alinhado com a vida de Jesus ou está desalinhado? Só para você refletir sobre isso. Pois bem, esse discípulo tem dado uma grande alegria ao meu coração, ao coração de Jesus. Eu tenho certeza disso. Porque ele mudou, tem buscado mudar cada vez mais. Eu poderia contar muita coisa desse discípulo, mas vou me ater a essa história breve. Depois eu posso trocar uma ideia com ele e a gente fala mais. Já que estamos caminhando, mudando, libertando a nossa vida, aí a gente começa a entender, então fazer discípulo, já que eu sou o fruto, então eu sou o fruto a título de gente, e tem um outro fruto que eu preciso viver, que é justamente o fruto do Espírito Santo. Observe bem que desde o início é glorificado meu Pai, que você dê muito fruto. E o fruto nada mais é do que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20 e alguma coisa, 22, alguma coisa assim. É isso aí. Porque lá ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. E esse amor, nada mais, nada menos, a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém. Ele fala isso aí, no versículo 22, só que eu não falei errado, 22 e 23, ele fala lá qual é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, e se desdobra, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E aí ele fala, contra essas coisas não tem lei. Ninguém domina, só o Espírito Santo. Ele é o dono desse fruto. Mas isso requer que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Isso requer que nós amemos a Deus. Porque se você tentar amar qualquer outra coisa no lugar de Deus, você é avarento. E avarento é um pecado de idolatria. Todo idólatra é rebelde. É pecado de rebelião. Voltando, uma coisa desenrola a outra. É assim que funciona. Um abismo chamando o outro abismo. Então, o fruto é o do Espírito. A minha conversão ela é alimentada quando eu vou vivendo o fruto do Espírito, quando o Espírito Santo vai atuando na minha vida, vai modificando o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, e eu começo a andar na cidade, andar dentro da minha casa de uma forma diferente. As pessoas vão notando a minha mudança, vão percebendo a minha mudança e vai perguntar: o que te aconteceu? A resposta também é simples: foi o Senhor. Foi o Senhor. Não fica inventando história. Não fica dizendo que foi, eu acho que foi isso, foi oração. Não rouba a glória do Senhor. Diz: foi o Senhor. É simples, foi o Senhor. É isso que funciona, é assim que funciona. Depois que eu compreendo tudo isso aqui, que eu abraço o Espírito Santo, que eu me relaciono, começo a me relacionar com Ele, aí o fazer discípulo começa a ficar fácil.
Porque o Espírito Santo, ele me dá autoridade, ele me dá legitimidade e me dá capacidade extraordinária para fazer o que Jesus fez, as mesmas coisas e as obras maiores. Além disso, querido, eu estou falando que o Espírito Santo é Ele quem vai te capacitar para viver uma vida extraordinária, a vida extraordinária que Jesus viveu nessa terra, fazendo as mesmas coisas que Ele fez e as obras maiores que Ele falou que nós faríamos. E aí, João 14, versículo 26, ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, Jesus falou isso, que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo, absolutamente tudo que eu vos tenho dito. Observe bem que é o Espírito Santo que vai nos trazer à memória tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus falou. É Ele que vai trazer para nós todo o ensino vivo e vai fazer a gente se movimentar nesses ensinos, querido. É o Espírito Santo que vai fazer esse negócio acontecer. O fruto do discipulado, querido, não é simplesmente convidar pessoas, não é simplesmente vir à igreja. O fruto do discipulado é ter vida, é se relacionar com o Espírito Santo e ser desenvolvido por Ele para viver a vida de Jesus. Não adianta ir sozinho, não adianta inventar o meu conhecimento, eu li isso, eu li aquilo, eu li essa palavra, ai, esse fulano de tal. Não, querido, a palavra foi para você, é para você viver, não é o outro, não é fulano de tal, não. A revelação veio para você, e uma vez a palavra está revelada, ela está ali, totalmente nítida, clara aos meus olhos, ao meu entendimento. O meu desafio agora é abraçar essa palavra, tomar posse dela e caminhar na direção que Jesus quer, para a presença dEle, para a cruz, para a morte. Caminho para a morte das minhas vontades, caminho para a morte dos meus desejos, caminho para a morte de tudo aquilo que um dia me deu alegria, para viver uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova luz. Existe algo novo, querido, na vida, no relacionamento com o Espírito Santo. Existe algo muito novo. E é isso que a gente tem ignorado, querido. Cada dia que passa a gente tem ignorado essa presença poderosa chamada Espírito Santo. E observe bem que quando os apóstolos estavam autorizados a irem, eles estavam autorizados quando Jesus subiu, Jesus deu uma ordem clara, Atos 1, versículo 8, se não me falha a memória: vocês vão receber um poder extraordinário, vocês serão revestidos de poder, basta aguardar em Jerusalém. Aguarde em Jerusalém. Era nada mais nada menos do que o poder do Espírito Santo. Ele fala: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Senhor nos chamou para sermos testemunha dEle. Foi isso que Ele nos chamou, querido. Nossa igreja, graças a Deus, quando chega o final de encontro, né, a gente vem aqui a recepção, a galera fica gritando entusiasmadamente: célula, célula, célula. É uma maravilha isso, querido. Eu gosto desse negócio, eu gosto desse grito. É algo que me motiva muito a caminhar. Mas a gente precisa entender que esse grito transcende, ele vai além. Esse grito está me desafiando a ser uma testemunha de Jesus, a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a levar a presença de Deus para todas as casas da cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão quer, precisa e deve ser mudada pelo Espírito Santo. Mas você é o veículo, você é o canal. Então, querido, esse negócio de preguiça, de não querer ir à igreja, porque hoje é fulano, porque hoje é Beltrana, porque pisou no meu pé, porque isso, querido, são desculpas esfarrapadas para não viver, para não mudar, para não ser curado, para não ser liberto. E isso vai tornando impossível a mudança dessa cidade. É impossível mudar a sua casa, é impossível a sua vida ser mudada enquanto você alimentar a preguiça e os velhos hábitos, velhos costumes em você. O Espírito Santo quer mudar a sua mentalidade, Ele quer mudar a sua forma de pensar, Ele quer te capacitar a dizer não ao pecado, a dizer não às forças espirituais hostis que tem levado você a toda a situação de maldade que a sua vida tem caminhado. Aos caminhos de maldade se fecharão, as portas da desonestidade se fecharão, porque a cura está brotando na sua vida. As antigas amizades, as antigas formas fecharão portas, fecharão tudo. Os políticos vão fechar a porta na sua cara, porque a luz do Senhor
meio estranho. Querido, a salvação é inegociável. Não se negocia a salvação por um copo de cerveja, por um trago de cigarro, por uma carreira, por um tiro de cocaína. Não se negocia. Não se negocia pela mulher adúltera, pelo homem adúltero que está aí fora na esquina te esperando. Não se negocia a salvação. É muito melhor estar com o Espírito Santo do que com essa gandaia que o mundo se transformou e te oferece. É muito melhor estar com Ele. E o Espírito Santo, quando Ele vem sobre nós, Ele vem para nos revestir de poder. E esse poder é para você fazer mágica, soltar a estrelinha da sua mão. Não é para isso, não. Esse poder é para você ser chamado de filho de Deus. É uma mudança radical. É o poder de ser filho, de ser filha, de ser de Deus, de ser chamado, chamada, conhecido e conhecida como homem e mulher de Deus. Esse é o poder. Pedro foi assim, de pescador para homem de Deus. Paulo foi assim, de Saulo, perseguidor, matador de cristão, para homem de Deus. E você também é do mesmo jeito, da sua vida pregressa para homem e mulher de Deus. Se lembrem de onde você saiu, qual foi a trajetória que você fez até aqui, querido. Conheça o Senhor, mas prossiga em conhecer. A gente tem falado aqui na escola de líderes aqui dessa igreja, olha, o maior inimigo do melhor é o bom. Você já viu aquela galera que saiu, né, foi mudando de vida, mudou, aí chegou numa boa vida e estagna ali, já viu isso? A vida está boa, dinheiro na conta, o carro melhorou um pouquinho, a casa melhorou um pouquinho, móveis novos, e aí a mulher está mais ajeitada, o marido está mais ajeitado, podemos pagar a academia, podemos isso, podemos. É um belo, tanto poder, que eu fico até assustado, né? Pai, esse pessoal está muito poderoso. É tanto poder, é poder. Está muito poderoso esse povo, né? Está com tanto poder que está longe de Deus. O que adiantou? O que adiantou? Quanto mais você tem, mais você quer dar, você pode dar. Está disposto a dar? Porque é para isso que Deus está dando para nós alguma condição. Mas às vezes a gente não abraça isso. A gente se torna infiel no negócio. Então eu compreendo que a chave para um testemunho de êxito é a simplicidade. É a simplicidade de entender e viver Deus, viver o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem é simples. Então não adianta vir com toda essa sua cabeça grande, o seu entendimento, com a faculdade que Deus te deu. Deus que te deu mestrado, doutorado, PhD, sei lá o que, técnico. Não adianta, porque o que Ele quer é o seu caráter transformado. Só isso. Quer transformar seu caráter. Por fim, eu compreendo que o discipular pressupõe ser testemunha fiel de Jesus. E ser testemunha do que Ele fez em nós, e não o que Ele fez por mim. E aí o que Ele fez por mim sempre dá a conotação: olha aí, olha o que Ele fez, me deu isso, me deu aquilo. Então o Evangelho está sendo pregado aí hoje. Me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo outro, me deu aquilo outro. Eu sou muito abençoado. O discurso é esse: eu sou abençoado porque eu tenho. Querido, eu sou abençoado porque eu sou Jesus.
Ele me deu o poder de ser dele, não de ser do mundo, das riquezas. Ele me deu o poder de ser dele. Eu não sou da minha esposa, eu não sou dos meus pais, eu não sou da igreja tal, eu sou de Jesus. E é isso que Ele quer de você nessa noite, que você passe o seu nome para Ele. Ele quer registrar você. Ele quer assumir você como propriedade dele. Está entendendo isso ou não? Ah, maravilha, que bom, que bênção. Eu compreendo, querido, que o ser testemunha de Jesus é fruto de uma visão apaixonada, é fruto de um amor exclusivo a Ele e de uma vida consagrada. Para a gente encerrar essa conversa falando de Espírito Santo, a consagração é o ato justamente de passar, olha, eu estou entregando a minha certidão aqui, Jesus, eu vim ao cartório do Espírito Santo para ser registrado por Deus. Deus, pode colocar o seu nome no meu, você é o meu pai, pode me registrar. Esse é o negócio. Você está passando para Deus, você está dando a Ele a procuração para governar a sua vida. É isso que é o ato da consagração, é isso. Você passa para Ele a autoridade, a autorização de fazer tudo na sua vida. Tudo, absolutamente tudo. E aí aqui eu vou te dar alguns motivos para você se relacionar com o Espírito Santo e ter uma vida consagrada. Porque o ato da consagração é me assumir na presença dEle, para conversar com Ele, me relacionar com Ele, ser mudado por Ele, ser curado por Ele, liberto por Ele, salvo por Ele. É assim. E isso implica, querido, na seguinte coisa: primeiramente, ser exclusivamente dele, não mais dos seus antigos prazeres. Está entendendo isso ou não? Ser exclusivamente dele, não mais seu, nem da sua vontade, nem do seu desejo, nem da sua vontade. Segunda coisa que a gente compreende nessa consagração e de ser do Espírito Santo é amá-lo acima de todas as coisas. Você não vai, você precisa aprender. Isso não acontece hoje de manhã. A gente falava um pouco sobre isso, e uma das discípulas olhou para nós e fez a seguinte pergunta: mas pastor, isso aí não é de uma hora para outra não? Acho que ela ficou meio assustada com a nossa conversa. E eu falei: não, isso é aprendido, é passo a passo. Aqui eu vejo alguns pais de família que têm filhos e filhas, algumas mães que têm filhos e filhas. Eu vejo filhos e filhas que têm pais, que têm pai, que têm mãe, que têm amigos, que têm amigas. A maior conversa com eles de manhã foi essa. Então você vai ter que aprender a amar a Deus acima de todas essas pessoas que hoje você tem alta consideração. A maior consideração precisa ser a Ele. Aí depois vem as outras pessoas. E aí contei a história que vocês já estão cansados de ouvir o que falei do meu filho caçula. E o meu filho mais velho escuta aqui o tempo inteiro. Que eu amo mais a Deus do que amo a eles. Eu amo mais a Deus do que amo a eles. O meu prazer é estar na presença do meu Deus. E Deus me aperfeiçoa para que eu tenha grande alegria de estar com eles. Conversando com o meu filho menor, que ele não aceitou muito bem de cara essa conversa. Ele chorou a primeira vez. Quando Deus mandou falar a segunda, eu falei a segunda vez, ele chorou de novo. Eu falei: agora Deus dá a resposta. E a resposta foi simples: diga para ele. Diga para ele, assim disse o Senhor. Diga para ele que eu vou devolver você para ele, melhor pai, melhor homem, melhor cidadão. E eu vou ensinar você a amá-lo mais. Quando eu falei isso para ele, ele parou de chorar.
Ele aceitou a conversa. E a minha conversa com ele foi assim: meu filho, deixa o pai para Deus. E se você não deixar, você vai ficar com essa tranqueira que está aqui na sua frente. E se você deixar o seu pai para Deus, Deus vai melhorar o seu pai para ajudar você na caminhada. E aí ele parou de chorar. Eu entendi que ele aceitou a conversa. Ele falou: pode ir, vá com Deus, vá com Deus para Deus. Olha lá, eu entendi isso aí. Então, querido, eu estou dizendo para você que essas coisas somente o Espírito Santo tem o poder de fazer. E aí você pode perguntar: mas pastor, é possível isso? É, querido, é possível. É possível ser exclusivamente de Deus? É. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, outros homens do passado fizeram, e nós também podemos fazer. É possível ser discípulo de Jesus, pastor? É, querido. É possível, pastor, viver a vida de Jesus? É possível, pastor, ser honesto com a palavra, ser alguém que é abraçado pela palavra e vive a palavra? É. Hoje, pastor, é possível, porque o Espírito Santo continua vivo, ativo e presente conosco, disposto a nos abraçar e buscando quem o abrace. E a pergunta dele hoje é simples: você quer abraçá-lo para ter a sua vida mudada, aperfeiçoada, para ser um discípulo, uma discípula de Jesus? Não se esqueçam, a gente chama você, eu chamo, são meus discípulos, minhas discípulas, mas todos nós somos discípulos do Senhor, amém? Amém. Somos discípulos dele, discípulas dele, mas ele emprestou você para mim, e está emprestando mais alguns para você, para que você chame de seus discípulos, meus discípulos. É assim que funciona a coisa. E uma vez feito isso, querido, são meus discípulos, você está chamando a responsabilidade. Olha para mim, olha para mim. A sua referência de Cristo, de viver Cristo, de manifestar a presença de Cristo, está no meu testemunho. Eu vou testemunhar, eu vou ser testemunha de Jesus nessa cidade de Cubatão, eu vou ser testemunha de Jesus para a sua vida, para que você aprenda mais sobre Ele. Quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada? Ser discípulo de Jesus, discípulo de Jesus, é compreender isso. Eu preciso viver a vida do meu mestre, e Ele é o mestre. Não sou eu que sou o mestre. O mestre é Ele. A vida é a dele. Tanto que é chamado assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não vê Cristo em mim, não tem sentido eu fazer essa chamada. Não tem sentido. Então, querido, dessa noite, o convite é muito simples. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu tenho aprendido muito com o meu líder. Eu aprendi a descansar na presença de Deus com Ele. Aquele que veio aqui no dia desse aí. E com Ele eu tenho aprendido a ficar em Deus, com Deus um pouco mais. Essa semana, anteontem, eu estava em casa fazendo a minha reflexão, e de repente me bateu um negócio, uma doideira. Deus começou a falar uns negócios, e eu olhei para Deus e falei: Deus, eu estou com medo de falhar contigo. E aí passei uma mensagem correndo para ele: meu pastorzão, meu amigo, está acontecendo isso, preciso da sua oração. Ore por mim. E aí mais tarde a gente recebe a mensagem: eu presto conta aqui da minha vida. Discipulado, presto conta, prestar contas. É uma coisa que a gente não pode fazer muito bem, mas a gente precisa prestar. Mas a gente não presta contas às pessoas porque a gente não presta conta no altar a Deus. Para ser discípulo de Jesus, você vai ter que largar a velha vida.
para abraçar o Espírito Santo, para ser capacitado a abraçar a vida de Jesus. Se você estiver disposta, eu te desafio a vir aqui nesse altar.